Gente querida do Terror Nádina, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? A gente não consegue imaginar. Ao receber esse relato, eu parei e pensei. Nessa vida, a gente pode esperar de tudo, inclusive nada. Definitivamente, o existir nesse plano é uma ilusão. Não temos nem sentidos necessários para descobrirmos a nossa verdadeira aparência, que, segundo consta, é aterrorizante para quem vem de fora. Vida, morte, verdade, mentira. O porquê dos porquês apenas estão aí. E como a gente fala, o Nádina não fica o tempo todo se questionando, achando que assim irá encontrar respostas. Porque não é esse o caminho. Tentamos interagir, aprender com experiências vividas por gente igual a gente, tirar conclusões e seguir caminhando firme, mesmo sabendo que essa estrada muitas vezes não faz o menor sentido. As surpresas estão a cada passo, a cada curva. Impressiona. Em fatos assustadores, aterrorizantes, ou apenas em questões não explicadas. As voltas que a vida dá. Exemplos não faltam. Assista esse vídeo, assista esse relato até o final. Ele é curtinho. Mas procure se colocar no lugar de quem a viveu. E pergunte a si mesmo como agiria. Ou o que pensaria a respeito. Senhor Romário, meu nome é Gabriela. Eu sou uma mulher normal. Uma mulher que sempre sonhou em ter uma vida dinâmica. Não depender, trabalhar, estudar, sem abrir mão de ter uma família, sabe? Sempre pensando que se o destino me desse um parceiro ideal, quem sabe ter filhos, depois de uma certa estabilidade. Encarar de frente os desafios, mesmo com sacrifícios, mas não esquecer o lado que realmente tem valor na vida. Vim de uma cidade pequena, morava num sítio, sempre adorei o contato com o chão, com a terra, roseta no pé, subir em árvore. Bom, eu pertencia a uma família de 6 irmãos, 4 homens, 2 meninas. A minha irmã Karina era mais, digamos assim, menininha. Eu já jogava futebol com meus irmãos. Eu vivi tudo que uma criança podia viver na infância. Cresci, estudei e, em busca dos meus sonhos, saí da minha cidadezinha, encarei a cidade grande. Imagine, saí de um quintal que a gente levava aí, caminhando num passo bom, uns 10 minutos para percorrer todo. Imagine, eu estou falando em linha reta. Minha casa era gigantesca, casas antigas. Fui terminar num apartamentinho de 2 quartos, acanhados, com um banheiro que quase que eu tive que adotar algumas habilidades masculinas, como urinar em pé, porque basicamente não tinha espaço nem para sentar no vaso. Com uma cozinha que mal dava para se mexer, enfim. Um apartamento padrão, cidade grande, onde aquela varandinha minúscula se tornou meu quintal. Mas eu sabia que era o preço a pagar. Tive vários relacionamentos, uns bons, outros nem tanto, em todos os sentidos, mas parecia que eu não encontraria a minha cara metade. Mas ela apareceu aos 26 anos. Eduardo. Foi um encantamento, foi algo absurdo.
E veio numa hora incrível, pois foi quando eu perdi a minha mãe. Eu perdi a minha mãe com 24 anos e aquilo me doeu muito, quase que eu desisti dos meus sonhos. Porque já tinha perdido meu pai aos 19. Minha família, lógico, se dividiu, cada um foi correr a sua estrada. O sítio foi vendido e tudo que eu mais amava passou a existir somente nas minhas lembranças. Mas Eduardo chegou, fechou uma lacuna. Foi uma paixão que se transformou em amor. Em 2 anos vivemos toda aquela trajetória. Fomos morar juntos e do nada resolvemos oficializar a relação. E com 3 anos de casado, veio aquela necessidade de dar um tempo. Financeiramente eu já estava estabilizada, já estava colhendo o que havia plantado. Claro, recebi uma herança considerável, mesmo dividida entre 6. Morava no que era meu, não naquele meu apartamentinho minúsculo inicial, não, num maior, num 3 quartos, que Eduardo e eu, unindo nosso potencial econômico, pudemos comprar à vista. Então era hora de ser mãe. E quando minha filha nasceu, ai, Natália, quando eu ouvi aquele choro, quando eu tive aquele serzinho perto de mim, eu olhei para o meu marido e disse: como que a gente viveu tanto tempo sem ela? E como a gente imaginava que estava vivendo, porque na verdade a minha vida chegar ali. E aí, aquela minha, sabe, minha essência, campo, terra, voltou. E eu queria que a minha filha tivesse a oportunidade de viver o que eu vivi, não fosse uma ratinha de cidade grande. Bom, o desejo aumentou quando 2 anos depois veio Plínio. Porque eu demorei para decidir, mas quando eu abri a fábrica, a produção era, se é que vocês me entendem. Natália, Plínio, Eduardo, eu, nós éramos uma família. Mas o meu desejo de voltar às origens foi tão grande que resolvemos comprar um sítio. Um sítio próximo de São Paulo. E um local que a gente pudesse ir, não só em temporada de férias, mas ir assim, quando desse vontade, botava as tralhas no carro e ia. Nossa! Não precisei nem procurar. Quando eu cheguei, não era muito grande, não era, também a gente não queria para produção. A gente queria um canto que seria nosso. Fizemos algumas reformas, deixamos do jeitinho que queríamos, e ele passou a ser o nosso cantinho. Mas a imobiliária que nos vendeu, até eu admirei o corretor, que ele foi muito legal. Ele disse que a região era linda, não era violenta. Quando nós estivéssemos lá, poderíamos ficar tranquilos. Mas alguns casos de invasões, quando os moradores, os proprietários não estavam nos locais, aconteciam. E era bom a gente ter um caseiro. Só que a ideia de caseiro não fechava comigo. Não queria ninguém dentro da minha propriedade. Não sei porquê. Meu pai já não gostava, porque meu pai teve muito problema com caseiro. Tem os bons, claro que tem. Mas quando o cara tira para ser ruim... E aquela história, uma família dentro da tua terra. Se a família tiver criança, o cara não servir para tirar o sujeito, às vezes dá problema. Não quero. Aí a imobiliária nos indicou uma zeladoria profissional, não cobrava barato, mas era muito bem recomendada, nós fizemos pesquisas, fechamos o negócio. E a coisa continuou de boa. No início a gente tá com aquele fogo maior, né? Dava um tempinho, sítio. Mas as crianças ainda
eram pequenas, não desfrutavam tanto, se tornava um pouco cansativo. Bom, resultado, nós ficamos 1 ano sem ir. Mas sempre em contato com a zeladoria, sempre normal. Até que chegou aquele momento de férias do casal. 15 dias. Já imaginou 15 dias de férias? E aí, aquela conversa, o que vamos fazer, o que não vamos fazer? Ah, a gente pode fazer uma viagem para o Caribe, a gente pode... Ah, eu queria conhecer a Patagônia, algo curto, para desfrutar de um hotel, de um resort. Bom, escolhemos de tudo o resultado. Sítio. Aí fomos, as crianças já tinham uma idadezinha melhor para correr, para brincar. Chegamos todos felizes, mas ao entrar no sítio, vimos 2 meninos correndo, fazendo assim para nós, oi tia. Aí quando chegamos na casa, estava um homem trabalhando lá, de repente uma mulher viu nós chegando, apareceu com mais uma criança no colo. Aí só quem desceu foi Eduardo, ele estranhou. Oh, bom dia. Nossa, aquele homem nos recebeu. Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo? Eduardo perguntou, como é o seu nome? Ele disse, Armando, senhor. Armando, às suas ordens. Eu sou Armando. Ali está a dona Wanda, minha patroa. E aquela filharada, olha, devia ter uns 5, 6. De longe, assim, eu meio que lembrei, sabe? Meus irmãos e eu, assim, correndo, curiosos. Aí, Eduardo, o que o senhor faz aqui? Eu moro aqui. Disse, como o senhor mora aqui? Essa propriedade me pertence. O Armando, que é isso, rapaz? Brinca comigo, não. Essas terras pertencem à minha família há muitos anos. Eduardo, tudo bem, desculpa, pode ser que eu tenha, eu não venho aqui há muito tempo, pode ser que eu tenha entrado no sítio errado. Desculpe, não tem problema, não quer entrar, não quer tomar um café, o senhor está viajando. O cara é muito gentil. Eduardo disse, não, obrigado. Aí eu assistia de longe. Eduardo voltou para o carro, eu perguntei o que aconteceu, ele disse, ele falou que mora aqui. Como é que é? Ele falou que mora aqui. E agora? E agora vamos na zeladoria. Eles terão que responder. Afinal, é para isso que nós pagamos. Pronto, viramos as costas e fomos direto à empresa. Quando chegamos lá, o gerente, um cara muito legal, muito... Ô, seu Eduardo, prazer em tê-lo aqui. Veio passear, só veio saber como é que está a propriedade. Eduardo, desculpa, é Albuquerque. É Albuquerque seu nome? Claro, mas o senhor está bem? Até há pouco eu estava, mas o senhor se coloca no meu lugar. Eu chego na minha propriedade, encontro uma família morando lá, dizendo que o sítio pertence. O que está acontecendo? Albuquerque, o senhor está brincando? Eu digo, não. O senhor quer dizer que uma família invadiu suas terras? Eu disse, olha, ou invadiu, ou compraram, vocês sabem se a imobiliária está vendendo para todo mundo a mesma terra? O que está acontecendo? Ele, não. Vamos ver isso agora. Foi quando Eduardo olhou para mim e disse, olha, vou fazer o seguinte, eu vou te levar para o hotel. Eu falei, não, mas eu quero junto. Não. Vai, fica lá. Porque a gente não sabe do que se trata, não sabe o que vamos, sabe, enfrentar. Tem aquelas crianças, de repente o Armando, que será? O Armando e Wanda, né? Com a nossa chegada pode se transformar, pode ter violência, sei lá, invasão é invasão, mas eu falei, eu quero ir e fui. E saímos no nosso carro, e foram mais 2 carros da zeladoria. Quando chegamos lá, o sítio estava vazio, limpo e muito bem cuidado.
Pausa para um pedido. Necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Não demorou, e até um carro de polícia, chamado por Albuquerque, chegou no local. Aí, reunidos, todos aqueles homens analisavam a situação, conversaram entre si, e de repente, como se tivessem ensaiado, ao mesmo tempo todos me olharam, deram uma encarada no Eduardo. Ninguém entendeu nada. Nada, nem a lenha que o Armando estava cortando ali na frente. Nada. Estava ali. E até estava diferente da imagem que nós tínhamos quando chegamos lá. Entramos na casa, tudo perfeito, tudo bem arrumadinho, muito bem cuidado. Acomodamos as crianças. Os outros carros foram embora, só ficou o Albuquerque com a gente. Foi quando o Eduardo falou, olha, se eu estivesse sozinho, eu diria que eu tive uma alucinação, mas minha esposa estava junto. Mas eu só tenho que lhe pedir desculpa se eu fui grosseiro com o senhor, mas se coloca no meu lugar, eu não consigo entender o que aconteceu. Albuquerque, morador antigo da região, simplesmente disse, olha, senhor Eduardo, que eu vou lhe dizer aqui, se o senhor comentar com alguém, eu vou negar até morrer. Mas esse sítio aqui, há uns 20 anos atrás, era de propriedade do senhor Armando Sarmento. Ele vivia com a sua esposa, Dona Wanda, e com todos os seus filhos, que não eram poucos, eu não sei nem o nome de todos. Eu sei que um só se chamava Carlinhos. E eu lembro dele porque ele estudava comigo. Aí eu me entrei na conversa, mas o que o senhor quer dizer, seu Albuquerque? Ele disse, eu não quero dizer nada, só estou dizendo que a família do seu Armando, ela foi vítima de uma tragédia gigantesca. Por isso que o sítio foi colocado à venda depois de muito tempo abandonado. E que, segundo consta, não era uma venda muito fácil de se realizar, porque alguns afirmavam que ele era mal assombrado. Aí eu perguntei, mas que tipo de tragédia? Eduardo disse, Gabriel, eu acho que esses detalhes não irão nos favorecer. Mas com certeza, eu acho que a família deixou de existir. Seu Albuquerque é mais ou menos por aí. Então voltamos para o carro. Eu perguntei para o Eduardo o que queríamos fazer. Ele simplesmente disse, vamos para o hotel
Amanhã a gente coloca, eu vou na imobiliária, a gente coloca o sítio à venda e já compramos uma agência aqui mesmo, a nossa viagem para a Patagônia.